A paz de Cristo, o amor de Maria. Amado irmão e amada irmã Kido, presta atenção. Vamos rezar? Hoje é dia 18 de março de 2026. E março está caminhando, né? Vamos lá. Primeiro a gente invoca o Espírito Santo para vir sobre nós, sobre todos nós, sobre o mundo inteiro. Principalmente sobre aquelas pessoas que estão sob o jugo do maligno. Vamos pedir que Nosso Senhor os transbordem de muita fé, esperança e caridade, que eles saiam desse sofrimento tão grande que é viver no pecado. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, sobre todo o nosso ser, até o nosso falar, até o nosso respirar. Seja tudo para ti e por ti. Amém. Você está pronto para se entregar para Deus? Não, Cris, eu não estou pronto. Então fique. Então fique. Como é que você fica pronto para se entregar completamente a Deus? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de intimidade com o nosso Senhor. E aí, gente, é uma escolha individual. Infelizmente, por exemplo, eu e meu marido somos um só, pelo sacramento do matrimônio, mas eu não posso fazer as escolhas dele. Ele tem o livre-arbítrio de suas escolhas. Ele precisa escolher. Agora eu posso interceder por ele. Eu posso implorar aos anjos e santos, a Deus Todo-Poderoso, que cheguem até Deus esses meus pedidos. Cris, eu posso rezar diretamente a Deus? Claro, você pode rezar diretamente a Deus. A Santa Igreja Mãe Católica, ela nos diz que nós, além de podermos rezar diretamente a Deus, a gente tem ali um monte de advogado que pode também nos auxiliar nessa chegada desse nosso pedido lá no céu com o nosso Senhor. E aí, Cris, ele escuta mais quando a gente pede pelos santos ou ele escuta mais quando a gente pede direto? Gente, ele escuta. Aí só Deus poderá te responder e a Cris não pode responder, mas ele escuta. É a única certeza que eu te dou. Se vai pelos santos, se vai pela Virgem Maria, se vai diretamente, você vai conseguir. O que é importante, gente, é você ir. Só vai. Só vai. Lembre-se que você faz o seu futuro. O agora. O agora, gente. As suas decisões de agora que vão decidir o que será de você amanhã. São as decisões de agora. Mas, Cris, nem tudo depende da gente. Nem tudo depende da gente. Tudo depende de Deus. Por isso que a nossa entrega de Deus é perfeita, é a melhor e maior decisão que a gente faz na nossa vida. Entregar tudo a Deus. E aí, Cris, eu entrego tudo a Deus e vou vivendo como der? Não, pelo contrário. Quando a gente entrega tudo a Deus, a gente vai viver dentro da sua graça. Quando a gente está errado, a consciência fica muito pesada e você sabe que você não está caminhando nos caminhos dele. Aí você volta, se arrepende, se confessa no sacramento do santo, da Santa Confissão e volta de novo e vai para frente, tá? Não se cobre tanto, Deus não lhe cobra tanto, mas sigam. Amém? Se bora, porque a palavra de Deus é muito mais importante que a palavra da Cris. Olha, eu sempre falo como se fosse uma antífona antes, para nós entrarmos no espírito de oração, né? Então a de hoje é: Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está vivendo hoje um luto? Seja por uma pessoa, por um animal muito querido, ou um luto de trabalho, um luto de namoro, um luto de fim de término de casamento, um luto de uma amizade. É um luto, tá, gente? São lutos que nós vivemos e que devem nos acrescentar e não nos diminuir. Não ache que você é amado menos por Deus por você estar vivendo esse luto. Não ache. Se Deus não quer isso para você. Deus não quis a morte. Nós recebemos a morte pela mancha do pecado original, lá em Adão e Eva, né? Ou seja, aquela comunidade toda que vivia ali tinha Deus e virou as costas para Deus. E isso, gente, acontece hoje também. Nós temos a Deus, Jesus Cristo já veio. Ele é o Filho unigênito, ungido de Deus Pai. Bendito. Nós já temos a Ele. Basta acreditarmos, confiarmos e entregarmos. Amém?
Naquele tempo, hoje é segundo João, São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Cris, por que você não diz João, apóstolo João, e você diz São João? Porque ele é santo, tá? Então, dentro da Igreja Católica, nós temos vários cardeais, bispos, padres que trabalham dentro da... primeiro se torna bem-aventurado, né? Aí depois se torna beato, depois se torna santo. Gente, isso são séculos para acontecer. Já tiveram alguns que aconteceu com menos santos. Então, precisam acontecer dentro da intercessão dele. Não é o santo que faz, tá, gente? É Deus. Ele intercede, ele pede. É igual, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é urologista. Eu vou lá e peço um desconto para alguém. Eu tô intercedendo, mas quem vai fazer a consulta é ele. Entendeu? Eu não fiz nada, eu só dei uma ajudinha. Então é assim que os santos agem na vida da gente. Pode adorar santo? Jamais. Pode se ajoelhar na frente de uma imagem? Pode. Você não se ajoelha? Por exemplo, eu me ajoelho no meu pai para rezar por ele. Mas eu não adoro meu pai. Nunca adorei, meu pai que já é falecido, e nem nunca vou adorar. Com a graça de Deus. Vou adorar somente ao Senhor, meu Deus. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só a Ele. Amém? A gente precisa se formar. E até aqui para os irmãos que são de outras denominações religiosas, que talvez pertenciam à Santa Igreja Católica e não foram bem formados. Não sei por quem, não sei como. E aí deturpam alguma realidade. E olha, nós mesmos às vezes deturpamos por santa ignorância. Então vamos agir certo, vamos fazer certo, segundo a Madre Mãe Igreja faz. Ela é uma mãe, ela nos admoesta, ela nos ensina, ela nos auxilia, ela nos guarda. Basta a gente obedecer os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha sempre, portanto, eu trabalho. Então, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamavam Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou. Em verdade, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticam o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho longo, como sempre, eficaz, e para o dia de hoje, pronto para viver a vida da gente. A primeira coisa desse evangelho que você precisa entender é que você não pode condenar ninguém. É só quem pode condenar, quem pode julgar é o nosso Senhor. Você pode verificar se você está bem na sua fé,
seja ela qual for, se você parou de julgar e condenar o irmão e começou a ter misericórdia dele. Ele não é da sua religião, ele é de uma religião que você abomina. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu não abomino nenhuma religião. Você é de uma religião que ele abomina. Você não pode condená-lo. Você não pode achar que ele tá naquela religião e ele vai pro inferno. Só quem pode fazer isso é você. Nem um padre, nem um bispo, nem um cardeal, nem mesmo um papa pode fazer isso. Nem faz. Porque ele é muito sábio, é muito santo, na graça de Deus. E precisa das nossas orações. Porque só cai quem tá em pé, viu, gente? Você acha, se você vê uma pessoa que pecou grandemente, é porque ele estava em pé. Ele estava na fé e caiu. Quem somos nós para condená-los? Então, a nossa fé cristã, né? Posso falar aqui, como todas as igrejas cristãs, é crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele veio do seio da Virgem Maria. Ele padeceu, foi morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou e abriu o céu para todos nós. E a justiça foi feita. Os do bem foram para a glória eterna, onde a alegria é perene. Os que praticavam o mal e não se arrependeram, infelizmente, foram para o fogo eterno. É o que nós acreditamos. E é por isso que a gente reza. E é por isso que a gente ora. É para acreditar que todos nós vamos nos converter agora, para estarmos juntos a Deus eternamente em sua morada. Pensa nisso e ajuda nosso Senhor Jesus Cristo, não que Ele precise, mas porque Ele merece a sua ajuda para levar cada vez mais pessoas para o céu. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo da Cris, até amanhã, se Deus quiser.